O Gear 5 é sem dúvida o poder mais absurdo que já vimos. A capacidade de transformar imaginação em realidade pura. É o auge de força do Luffy até agora. E quanto mais ele ri, mais forte ele fica. Só que junto com esse poder vem as dúvidas. Será que essa é realmente a forma final dele? Ou ainda vem mais uma evolução por aí? Afinal, esse Gear 5 que ele usou contra o Rob Lucci também está sendo usado agora contra ameaças de outro nível, como o Barba Branca ou o próprio Imu Nerona. E já vimos ele cair pro Imu com relativa facilidade. Então será que existe espaço para uma sexta engrenagem? Uma possível engrenagem zero? Eu acredito que sim, e quero te mostrar tudo que aponta para a chegada total dos Deus Sol. Fala pessoal, tudo certo? Voltamos com mais um vídeo de teorias sobre One Piece. Dessa vez, reunindo os principais indícios espalhados pela obra sobre o despertar total do Deus Sol, o poder completo da fruta Nika que o Luffy ainda não alcançou, aquele mesmo poder que só teria apagado um século inteiro da história, ou que carrega as chamas originais do Deus Sol que queimaram o primeiro mundo. Fica até o final que você vai sair daqui cheio de teoria nova. Se inscreve no canal e deixa o like e bora falar do Gear 6, o segundo despertar do Luffy. Para entender se realmente vai existir uma nova transformação, precisamos primeiro olhar os padrões que o Oda já estabeleceu ao longo de quase 30 anos de história. Numa série tão longa, é comum o autor construir uma lógica escondida nas entrelinhas para manter tudo coeso. E um exemplo claro disso é o sistema de recompensas. Cada aumento segue um padrão baseado na hierarquia dos inimigos derrotados. Isso ficou bem claro em Wano. Quem enfrentou um dos 6 voadores, o esquadrão de elite do Kaido, ganhou um aumento de 250 mil beris. Quem derrotou o comandante cerca de 1 milhão e quem ajudou a derrubar o imperador acabou dividindo a recompensa somada do Kaido e da Big Mom entre os 3 supernovos envolvidos. Com os poderes do Luffy a lógica é parecida, o conceito de engrenagem apareceu pela primeira vez no arco de Enies Lobby quando ele usou a segunda marcha contra o Blue Eno, do CP9. A pele ficou vermelha e aquecida e o coração passou a bombear muito mais rápido, dando mais velocidade. A terceira engrenagem estreou no mesmo arco quando ele inflou o punho com o ar antes de nocautear o Rob Lucci. Essas duas primeiras formas surgiram antes mesmo do Haki ser explicado na história. Eram só o resultado da genialidade de combate do Luffy usando sua fruta. Já durante o salto temporal, ele aprofundou o domínio do Haki, o que permitiu fundir sua fruta com o Haki de armamento e criar a quarta engrenagem, usada contra o Doflamingo. Esse período pós-time skip foi quase todo focado no domínio do Haki, a ponto das frutas quase ficarem em segundo plano. Mesmo assim, o Luffy dominou as 3 formas básicas de Haki durante o treino e depois aprofundou a observação avançada na luta contra o Katakuri. O avô, Rayleigh, ensinou armamento avançado logo no início de Wano, e ele usou o Conquistador avançado como revestimento na luta contra o Kaido. Mas o golpe final que derrubou o Kaido veio direto do despertar da fruta, não só do Haki. Reparem na progressão, segunda e terceira marchas vêm da fruta, quarta marcha fusão com o Haki, e agora quinta marcha o auge. Nesta forma, o Luffy consegue usar a imaginação para afetar até o ambiente ao redor, transformando todas as outras coisas em borracha. Apesar de parecer engraçado, essa revelação dividiu opiniões. Será que ainda vem mais uma engrenagem ou essa já é a força final dele, como o próprio Luffy sugere? Ele mesmo chama o Gear 5 de seu pico de poder, só que vale lembrar que o capítulo em que ela aparece se chama Próximo Nível, não o nível final. Eu adoro o Gear 5, mas depois de ver ele usar isso como um personagem relativamente aleatório como Rob Lucci, duvido que ele seja realmente a última forma. Ela ainda tem limitações claras. O cansaço do Luffy depois de usá-la é evidente, e o gasto de energia parece acelerar cada vez mais rápido. Ele perde força, envelhece na hora e precisa comer para recarregar rapidamente. Isso o impede de sustentar batalhas longas, como a lendária luta de 4 dias entre o Barba Branca e o Rogers, ou o duelo de 10 dias entre os almirantes Sakazuki e o Kuzan. O Luffy, em comparação, aguenta só alguns minutos. Até em Egghead, ele só
conseguiu continuar porque o próprio Kizaru lhe deu comida depois do confronto, mostrando que nem o almirante estava dando o máximo, abalado psicologicamente por ter que enfrentar o amigo, o Dr. Vegapunk. Sabemos que o Joy Boy operava num nível ainda mais alto, e acredito que o poder do Deus Sol representa uma tomada completa do potencial da fruta Nika. Quando o Luffy conseguir igualar seu Haki ou a da divindade primordial, nesse ápice total todos ao redor seriam libertados, os tambores da libertação soariam sem parar e o Haki se espalharia por tudo, mas o custo seria drenar a vida dele num ritmo ainda mais acelerado. Isso reforça a teoria de que nem o próprio Joy Boy chegou completo até o fim, só ficou sem tempo como aconteceu com o Roger. O Gear 5 representa a liberdade do seu estado mais puro, o que parece ampliar o uso do Haki, provavelmente pela mesma sensação de libertação. O Gear 4 já exigia um envolvimento total do Haki, indo além do simples corpo de borracha, mas na quinta marcha, mas no Gear 5 ainda não vimos essa grande fusão completa entre os Hakis. Prova disso é que o Luffy nem conseguiu ferir os 5 anciões da sua forma atual, que sugere que ele precisa de mais do que só o poder da fruta. Precisa evoluir também sua própria força de vontade, o Haki do Conquistador. Muita gente interpreta a fala do Kaido de que só o Haki supera tudo como uma verdade absoluta, mas o real objetivo daquela frase dentro da história era provar justamente o contrário. O Luffy usou a fruta em harmonia com o Haki. O Gear 4 foi um passo nessa direção, só que meio forçado, já que quando ele despertou a fruta de vez, o próprio ritmo cardíaco deixou de interferir nos tambores da libertação. Ele conseguiu refinar tudo isso. Além disso, o Gear 5 é exatamente a forma que o Joy Boy alcançou, pelo menos segundo a silhueta dele. Sei que as silhuetas em One Piece não são muito confiáveis, mas é uma pista de que as duas transformações eram visualmente parecidas. Só que o Luffy ainda precisa elevar esse poder até uma forma final, e o próprio Imunerona deu uma pista interessante sobre como é um poder verdadeiramente superior e divino, seja pelos seus presságios, pelos poderes sem lógica aparente ou até pelo visual, já que em nuvem de despertar dele tem um formato bem diferente do que já vimos. Hoje as frutas Zoan despertas costumam ter aquele padrão de lenço divino nas costas, conhecido como Hagoromo, o véu mágico que a mitologia japonesa permite que criaturas divinas voem. É um detalhe usado só por seres divinos, mas vemos até o Rob Lute e uma girafa qualquer com esse mesmo padrão. O único que foge disso é o Imu, cuja nuvem tem um formato muito mais grandioso, parecido com o que o Enel tentou simular usando no lugar de suas asas. E lembrem, o Enel também se auto-intitulava um deus. Isso sugere que o padrão comum de nuvem é nível básico, mas que a forma do Imu pode ser de fato a versão completa para quem tem uma fruta divina. E assim como o que aconteceu com ele, a fruta do Luffy também pode ganhar esse mesmo tipo de evolução, indicando um segundo despertar. O Gear 5 é o auge da liberdade, mas não da potência. O Luffy tem a liberdade do Joy Boy, mas ainda não o nível de Haki do Conquistador dele. Ele virou um gênio sem perceber, capaz de fazer praticamente qualquer coisa. Mas o Gear 6 pode ser justamente o ápice de poder dessa fruta em si. As nuvens que hoje ficam abertas e dispersas poderiam se fechar num círculo perfeito, como as do Imu. Só que no lugar de olhos sinistros, o Luffy poderia ostentar pequenos sóis, reproduzindo um símbolo do reino antigo. Aquele mesmo emblema que já vimos em vários lugares, no escudo do Nika e em diversos reinos aliados do Joy Boy durante o século perdido. Ilha do Céu, Ilha dos Homens Peixe, Alabasta e Wano. Isso pode representar a verdadeira forma final do Nika, e não só a antiga aliança entre esses reinos. O Imu, que busca controle, tem os olhos nas nuvens, simbolizando dominação. O Luffy precisa trazer algo que simbolize liberdade, os risos ou o próprio sol, e acredito que ele vai despertar a fruta 2 vezes até se tornar de fato Deus Sol, de um jeito bem mais literal do que o metafórico. Hoje ele não tem nenhum poder relacionado ao sol, então chamas seriam necessárias para isso, e não é à toa que o sol tem um peso enorme no Japão, o país do sol nascente. O Luffy já tem uma forma divina, mas segue com uma fruta do diabo e talvez precise incorporar totalmente esse desejo, se fundindo de vez com o Nika, para alcançar a forma final do Deus Sol. Ou então o Nika ainda está incompleto, e eu gosto bastante dessa possibilidade. Sabemos que existem divisões que o Nika representa. Para uns é o deus da libertação e para outros o deus da destruição. E sabemos também que ele tem o corpo de borracha, e borracha normalmente serve para apagar as coisas. A única coisa realmente grandiosa
que já foi apagada nessa história, além de ilhas inteiras, foi um século completo de registros. E talvez esse seja o verdadeiro poder final do Nika, a capacidade de apagar da existência qualquer coisa que ele quiser. Quando olhamos para alguns detalhes da história perdida, lembramos que o Rayleigh, o Rei das Trevas, já disse aos Chapéus de Palha que eles poderiam ter uma compreensão diferente daquela que a tripulação do Roger teve. E eu sempre penso, apagar um século inteiro é um poder que vai muito além de qualquer fruta comum. Estamos falando de um evento de escala global, algo que exige poder divino. E o poder de borracha do Nika pode ser exatamente isso. O que apagou a história para manter a verdade preservada em rochas indestrutíveis, protegida de qualquer alteração feita pelo governo mundial. Pensa no nível de poder que seria usar imaginação e borracha para literalmente apagar a existência, e isso é poder divino. E acredito que isso vai se revelar quando Luffy entender de verdade o que ele carrega, já que hoje ele ainda acha que tem só uma fruta comum de borracha. Esse entendimento deve vir agora, na Ilha dos Gigantes. Segundo o próprio Loki, foi ali que o Deus Sol morreu. O Luffy é claramente inspirado nas lendas do Deus Macaco. O golpe dele que derrubou o Kaido se chama Hanuman, que na mitologia é justamente o macaco que tentou comer o Sol, confundindo com uma fruta. Além de engraçado, é bem cara do Luffy fazer isso. Então a pergunta que fica é, o que exatamente ele pode consumir dentro do mundo de One Piece para reproduzir essa lenda? Minha aposta é que ele vai acabar consumindo a chama-mãe, ganhando assim sua forma final em chamas, com uma fonte de energia infinita emanando do próprio coração, capaz até de alimentar as máquinas do Dr. Vegapunk. Sabemos que o Vegapunk conseguiu replicar a chama-mãe, só que da forma incompleta, bem menor que a original. E em vez de virar energia livre para o mundo, infelizmente foi usada para alimentar a arma que o Imu usou para apagar a ilha de Lulusia. Talvez o próprio tesouro One Piece seja essa chama original, a mesma que aparece sendo segurada por um grande demônio num mural antigo. O coração do Nika, a divindade primordial que foi separada do próprio corpo antes de virar uma fruta. Tem uma cena curiosa, fácil de passar despercebida. O Saturn aparece incomodado com a presença da chama-mãe. Quando visita o laboratório do Vegapunk, sabemos que, segundo as lendas desse mundo, a fruta do diabo são todas encarnações do próprio mar amaldiçoado, e por isso o Saturno parece recuar diante da chama, como se fosse ofuscado por ela, do mesmo jeito que o mar ofusca usuários de fruta. Hoje já discutimos teoricamente frutas ligadas a sonhos e talvez até pesadelos, e essas frutas podem ter fraquezas relacionadas a esses conceitos. Temos as pedras marinhas, que replicam o poder do mar, e a chama-mãe, que pode ser justamente o que replica o poder do sol. Acredito que essa chama está diretamente ligada aos poderes do Nika e à forma final do Luffy. Isso explicaria até porque o Vegapunk, o maior gênio do mundo, nunca conseguiu reproduzir de verdade a fonte e energia do grande reino. Porque o Nika é o gerador original e a chama-mãe pode ser a peça que falta da divindade, o verdadeiro coração dele, um pedaço do próprio sol. O Vegapunk chegou a dizer que nem sua nova fonte replicada conseguiu fazer o robô Hermet funcionar de verdade. Mas quando Luffy ativou a quinta marcha e a chama-mãe reagiu, o robô ancestral despertou. No reator da chama dá para ver as letras A e Mu gravadas, mas tem um detalhe curioso escondido aí. O código S108 usando o jogo de palavras japonês com os números Ogoro no Aze. Dá para ler os números de outra forma, S como 10 e D como 8. E juntou tudo, Esteban, um nome que ecoa forte para quem curte teoria de One Piece, porque vem de um anime antigo, As Cidades Misteriosas de Ouro, cujo protagonista Esteban é chamado Filho do Sol, um jovem ligado a um reino antigo e avançado que caiu após a guerra em busca de um legado de Mu, espalhado pelas 7 cidades de ouro, cujas peças formavam um canhão movido à luz solar para impedir a destruição da Terra por um cometa profetizado. Esse anime tem várias referências que aparecem hoje em One Piece. O fato do código S108 pode ser lido como Esteban é uma pista e tanto. Hoje o Luffy tem a fruta Nika, apelidada de Deus Sol, mas ainda passa a sensação de estar incompleta. É curioso o Oda ainda não ter mostrado o Luffy lutando usando a luz do sol como fonte de energia da quinta marcha, mas já sabemos indícios de uma versão flamejante dele que combina com esse apelido, inclusive em capas coloridas. Então minha teoria é que para alcançar a forma final, o Luffy provavelmente vai precisar consumir a chama-mãe, entender de verdade o que a fruta dele representa e se igualar o seu haki ao da divindade original. Isso explicaria porque ele chamou o Gear 5 de auge, porque o Gear 6, a forma final, ainda depende de uma peça, o coração do Deus Sol, a parte que falta para o seu apogeu completo.
E é isso, pessoal. Eu realmente acredito que essa não é a forma final do Luffy. Não tem como ele vencer os nomes como Barba Negra ou um Imunerona usando um poder que já perde energia tão rápido. Acho que o próximo nível vai vir do consumo da Chama Mãe, ou até do próprio tesouro de One Piece, sendo o reator, o coração de Nika que concede desejos à humanidade e alimenta energia infinita e emana os tambores da libertação. E você, o que acha? Como seria o Gear 6? Ele existe de verdade ou o Gear 5 já é o limite do Luffy? Comenta aqui embaixo o que você pensa, deixa o like e valeu por assistir até aqui.